Aleluia! Seja bem-vindo à nossa série, nossa nova série de mensagens que começamos hoje, domingo, o privilégio de servir. Eu oro ao Senhor que abençoe sua vida e eu creio que nós vamos sair daqui hoje transformados pelo poder da palavra de Deus. Você crê nisso? Eu creio que Deus vai fazer algo tão lindo no coração de cada um de nós. Vamos à nossa primeira mensagem durante esse mês. Esse é o nosso tema, o privilégio de servir. A primeira mensagem traz uma pergunta: quem é o meu próximo? Você pode responder? Quem é o seu próximo? Vamos ver o que Jesus fala a esse respeito. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos ter os versículos nos telões, mas eu gostaria de pedir que você estivesse marcando todo o texto, que você estivesse marcando cada versículo. Eu sei que Deus vai falar muito com você, e as coisas que Deus for falando com você, você vai anotando na sua Bíblia, num bloco de anotações no celular. É muito importante você guardar no seu coração tudo aquilo que Deus vai falando com você. Vamos ao texto, Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. A Bíblia diz que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 26, então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Esse homem, a Bíblia mesmo diz que ele estava colocando Jesus à prova. A pergunta que ele trouxe para Jesus, uma pergunta fenomenal, fantástica a pergunta, mas a intenção não era boa. Se você vê o texto, versículo 29, a Bíblia diz que ele tentou justificar-se, pois achava que Jesus estava afirmando que ele não cumpria a lei. Então perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus então responde com uma parábola. Antes de estudarmos essa parábola, é interessante a gente prestar atenção na pergunta. Eu creio que essa pergunta não interessa só para esse intérprete da lei. O intérprete da lei era uma pessoa que conhecia muitas escrituras. Ele participava de compilações da Bíblia, e ele era um religioso muito respeitado e que trazia luz sobre as Escrituras para as pessoas. E ele pergunta: quem é o meu próximo? Parece ser uma pergunta tão fácil de ser respondida, mas por que ele perguntou para Jesus? Porque ele fez questão de fazer essa pergunta. Vamos entender um pouquinho mais. Versículo 30, vamos nós. Versículo 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Antes de continuar o texto, deixa eu explicar um pouquinho para você sobre esse trecho. A Bíblia diz que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica no lugar mais alto. Então estava aproximadamente a 1.200 metros de altitude, ou seja, Jericó estava a 1.200 metros abaixo de Jerusalém. De Jerusalém até Jericó, nós temos 24 quilômetros para serem percorridos, 24 quilômetros. Os caminhos são um pouco tortuosos, e tem alguns lugares que eles passam por alguns montes, algumas montanhas. Também tem alguns lugares que tem alguns vales, alguns espaços são tão altos, abismos de aproximadamente 100 metros de altura. Essa é a viagem, imagine você viajando. Agora, ao longo da caminhada, ao longo da estrada, tem muitas rochas bem grandes, e também muitas fendas entre as rochas. A gente encontra muitas grutas. É um local excelente para que assaltantes possam se esconder, a fim de que possam pegar de surpresa as pessoas. É justamente
esse caminho que esse homem estava percorrendo. Jesus disse que ele descia, por isso Jesus fala, ele descia de Jerusalém para Jericó. E veio a cair na mão de salteadores. O texto diz que depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, bateram muito nesse homem, foram violentos com ele. Esses homens se retiraram e deixaram esse sujeito aqui semi-morto. Tudo aconteceu numa viagem, um caminho que muitos faziam, e parecia ser um dia comum como qualquer outro. E num dia comum como qualquer outro, vem o sacerdote, vem o levita, e vem o samaritano, e eles encontram esse homem. As oportunidades que aparecem na vida da gente de ajudarmos outras pessoas, também aparecem no meio dessas circunstâncias. A maioria das oportunidades de servirmos as pessoas, elas ocorrem justamente aí, é no âmbito da sua vida cotidiana, é nesse dia a dia, é na sua rotina diária. As coisas não acontecem, digamos assim, tão planejadas, é no meio do inesperado, é no meio do que você não espera acontecer, que às vezes você se depara com uma situação onde você pode ajudar alguém, onde você pode servir alguém. Por isso que o versículo 31 diz, casualmente, ou seja, nada planejado, aconteceu por acaso. Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Eu fui olhar essa palavra largo no grego, e ela significa outro lado, literalmente, outro lado. Então, esse homem ia caminhando, e ele passou do outro lado, é o que diz o texto. Vendo, ele viu. Não quer dizer que ele não viu. A Bíblia diz, vendo, olhe bem o texto, passou pelo outro lado. Quem era o sacerdote? Alguém que fazia sacrifícios? Muitas das vezes respondemos logo isso. É verdade. Ele é quem ministrava os sacrifícios. Mas o sacerdote, ele era um referencial de homem de Deus na época. Quando alguém falava de um sacerdote, as pessoas imaginavam, naquele contexto, naquela época, que era a pessoa mais exemplar e mais perfeita que existia. Se você olhar o livro de Levítico, capítulo 21, Levítico 21 e capítulo 22 de Levítico, você vai ver quais eram as exigências para ser um sacerdote. Era muita exigência. O camarada tinha que ser perfeito, não era qualquer um. Ele tinha que ser da tribo de Levi, de preferência da linhagem de Arão, e esse homem, ele era um levita também, ele era da tribo de Levi. Esse homem tinha a função de fazer a ligação entre o povo e Deus. Ele fazia a conexão entre o povo e Deus, ele que levava as pessoas para a presença de Deus. Naquela época, as pessoas, para terem o perdão dos seus pecados e tantas outras coisas, precisavam fazer sacrifícios e levavam até o sacerdote, então, um animal, e ele ali fazia aquele sacrifício. Ele era um representante de Deus diante daquelas pessoas. Você imagina, e devia ser também uma pessoa que conhecia muito a palavra de Deus. Você sabe que na cultura judaica, aos 12 anos, o menino ia diante dos mestres da lei, e ali eles declamavam, decorado, o Torá, ou seja, o Pentateuco. E aqui esse homem era um profundo conhecedor das Escrituras. Com certeza, ele conhecia os 2 versículos a seguir. Com certeza, ele conhecia Levítico 19, versículo 18. Levítico 19, 18 diz, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia decorado. Ele também sabia, Provérbios 21, 13, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha que texto forte, irmão. Vamos ler juntos de novo? 1, 2, 3. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Justamente esse homem, esse sacerdote, a pessoa mais perfeita aos olhos de todo mundo, passou pelo outro lado. Versículo 32 diz que semelhantemente, do mesmo jeitinho, um levita. Quem era o levita? Levita, por que chamava de levita? Levita, chamava-se levita porque eles eram da tribo de Levi. Eles não eram da linhagem de Arão, mas eram levitas, eram da tribo de Levi. E o trabalho deles era servir no tabernáculo, era servir ali no templo.
Então, eles eram responsáveis por manter a segurança, por manter todo o anseio, para manter tudo arrumado. Eles davam manutenção, garantia água, garantia luz. Eles também eram assistentes dos sacerdotes. Imagina só um sacrifício de animais. Ficava resto de animal, ficava sangue, resto de fezes, de urina. Então, eles pegavam e limpavam tudo depois. Limpavam os banheiros, ajudavam os sacerdotes em tudo que os sacerdotes, eles zelavam pela casa de Deus. Esses eram os levitas. Às vezes nós vemos algumas pessoas, em alguns lugares por aí, a pessoa chega e diz, eu quero subir no palco, eu quero cantar, porque eu sou levita. Mas o verdadeiro levita começa servindo na casa de Deus. Começa limpando fezes, urina, cuidando da luz, tem esse coração, esses são os levitas. É claro que os levitas também adoravam, mas esse era o levita, esse é o contexto do levita. Eram pessoas que, quando olhavam, diziam, que pessoas maravilhosas, porque eles viviam para isso. A Bíblia diz que eles não tinham herança, mas que a herança deles era o Senhor. Eles eram privilegiados. Eles viviam para servir a casa do Senhor, para servir o tabernáculo, para servirem a Deus, mas esses também passaram de lado. Interessante, o sacerdote e o levita, o ofício deles já trazia como obrigação ter compaixão e ternura pelas pessoas, a ter piedade. E eles também ensinavam os outros, era papel deles ensinar os outros a cumprir a lei do amor, de amar a Deus e de amar o seu semelhante. Eram religiosos, e eu acho que aí talvez esteja o grande problema, porque a religiosidade é inimiga da compaixão. Diga comigo, a religiosidade é inimiga da compaixão. O fato de uma pessoa ser religiosa, o fato da pessoa ter um discurso religioso, o fato da pessoa, você olha e diz, mas que pessoa tão religiosa, tão devota, o fato da pessoa ter uma aparência espiritual, dela estar na igreja todo domingo, e dela fazer tantas coisas religiosas, não significa que o coração dela está batendo na mesma batida, no mesmo compasso do coração de Deus. Pode ser tão religioso, mas pode ser sem compaixão. Então, excesso de religiosidade. O que é religiosidade? É servir a Deus no piloto automático. Virou automático. Eu sou uma pessoa religiosa, eu já sei a hora de ficar em pé, eu já sei a hora de ficar sentado. Por isso que às vezes a gente até muda um pouquinho a programação do culto, a forma e a sequência que nós fazemos as coisas. Hoje, por exemplo, consagração de crianças foi depois da oferta, a gente sempre faz antes. Então a gente vai mudando um pouco para a gente não ser tão piloto automático. Senta, levanta, bate palminha, senta, levanta, bate palminha, senta, levanta. Dá a coreografia bonitinha, né? Eu já sei a hora que o pastor dá ênfase na mensagem, eu estou com glória a Deus aqui, engatilhado. Quando eu vejo, você sabe, né? O pastor vai pregando, ele vai subindo o tom, né? Os decibéis vão aumentando. Aí chega a hora que o irmão grita, glória a Deus! Não é errado dar glória a Deus, eu sinto muita falta de glória a Deus aqui no culto, inclusive. Amém. Mas você não vai fazer isso porque você está no piloto automático. Você vai fazer isso porque a palavra de Deus está queimando no seu coração, porque Deus está falando com você. Irmão, nós não somos espectadores, você não veio aqui hoje para assistir um culto. Eu já vi pessoas que vêm assistir o culto, a pessoa chega com um chicletão. Se fosse uns 10 anos atrás, a gente ia dizer que era um tabacozão na boca, um chicletão. E alguns ainda fazem a bolinha, ploc. E começa o tempo de adoração, está vendo o Instagram, está respondendo mensagem de WhatsApp, o que é que você está fazendo aqui?
Não era para você estar aqui. Era para você estar lá fora olhando suas redes sociais. Porque se você está aqui, você está prestando culto de adoração ao Senhor. Imagina você morreu, vamos supor, só um exemplo, você morreu, e aí quantos aqui têm expectativa de ir para o céu? Quantos têm certeza de que vão para o céu? Aleluia! Gostei de ver, aleluia! Mas imagina você chega lá no céu, e quando você chega, isso aqui é uma ilustração, tá? Eu estou exagerando, mas imagina você chega lá no céu, e aí tem uma fila grande para entrar no céu. Aí você pergunta, o que está demorando tanto, gente? Pergunta para o irmão, ele disse, é o Pedro, ele está respondendo o WhatsApp. Está no portão, né? Aí você chega e você encontra um anjo no Instagram, outro anjo no Facebook. Aí você vê Abraão lá no céu, você diz, uau, esse é o Abraão. Esse é o Abraão. Aí você chega, Abraão, posso falar com você? Ele diz, só um minutinho que eu estou atualizando meus stories. Seria tão estranho. Você vai ter atenção quando você chegar no céu. Você vai ser celebrado quando você chegar no céu. Mas para você chegar lá, você precisa celebrar a Deus aqui na terra. Você precisa celebrar a Deus. Uma coisa é você ir ao estádio para assistir um jogo de futebol. Outra coisa é você entrar em campo. Deixa eu dizer, você não veio aqui para assistir, você veio para fazer gol. Você veio aqui para participar. Você veio aqui para participar, você veio aqui para adorar. Você veio aqui para louvar, para levantar suas mãos, para o céu ouvir suas vozes cantando. Esse momento da palavra, nada pode distrair você. Nada pode, bota o celular no modo avião, ou se tem alguém da sua família que por uma emergência precisa chamar você, coloca só para vibrar aí o seu celular, tem um jeitinho no celular que você seleciona quem é que te chama, então, mas cria estratégia, blinde seu coração, não deixa nada destruir, deixa Deus ministrar na sua vida, é 1h45 ao domingo, mas essa hora é preciosa, porque é uma hora na presença do Todo-Poderoso Deus. Você não está aqui diante do Sandro, você não está aqui diante dos pastores, você não está aqui diante de uma equipe de louvor, você está na presença do Deus Todo-Poderoso. É o nosso culto de adoração, apaixonado por Ele. Não somos religiosos não, paixão por Jesus sim. Aleluia. Porque religião atrapalha. A pessoa diz, eu não sigo a religião, eu sigo Jesus, mas é religioso e não sabe. Que Deus abra o nosso entendimento, que Deus abra os olhos do nosso coração, para a gente sentir o que Jesus sentia. A Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. A Bíblia diz, tende o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. O que é ter o mesmo sentimento? Ter o mesmo sentimento é ter o mesmo pensamento, é ter as mesmas emoções, é ter as mesmas motivações que tinha e que tem Jesus. Então o texto diz, tenha o mesmo sentimento de Jesus, que assumindo a forma de servo. Qual foi a forma que Jesus assumiu? Diga comigo, servo. Ele não assumiu forma de estrela, ele não assumiu forma de consumidor, ele não assumiu forma de alguém que só queria ser servido, não, ele resolveu ser um servo, e ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar minha vida pelos outros. Vê que as duas coisas estão ligadas. Você não pode servir e não ter disposição para dar sua vida pelo seu irmão. E a Bíblia diz que ele esvaziou a si mesmo. Só se torna um servo aquele que se esvazia. Minha oração hoje aqui é, Deus, do que eu preciso me esvaziar? Do que eu preciso me esvaziar? Será que eu tenho que me esvaziar do meu ego? Me esvaziar dos meus caprichos? Dos meus nhenhenhens? Será que eu não tenho que me esvaziar do meu orgulho? Será que eu não tenho que me esvaziar das minhas motivações, que só olham para mim e querem me fazer o bem? A Bíblia diz que Jesus, ele abriu mão
do direito de agir como Deus, não levou como vantagem para si, diz o texto, o fato de ser o próprio Deus. Ele veio como filho do homem, ele era o Deus Todo-Poderoso, ele abriu mão de agir como Deus, ele se esvaziou, ele pegou uma toalha, ele pegou uma vasilha e foi lavar os pés dos discípulos, ele decidiu fazer da vida dele uma vida de servitude. Que Deus nos ajude, quando você chegar no céu e o Noé passar por você e falar: Antônio Carlos, você chegou? Ó, eu te acompanhava aqui de cima, viu? O que é que você fez lá na terra? Ele vai responder: me diz com uma só palavra. Antônio Carlos vai responder: eu servi. Que essa seja a minha resposta, que esta foi a sua resposta, que essa seja a sua resposta. Jesus chega no céu, e Jesus celebra com os anjos, e eles perguntam: o que o Senhor fez? Ele disse: eu servi. Como? Eu dei a minha vida por aquele que estava morto e precisava de vida. A minha vida ficou lá, agora ela já está neles. Eles se tornaram filhos de Deus. Tenho uma boa notícia para vocês aqui no céu: eu não sou mais o único filho. Agora eu tenho muitos irmãos, e eles estão hoje de manhã lá na Paz Church, celebrando a gente aqui no céu. Religiosidade é inimiga da compaixão. Versículo 33 fala que certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Um samaritano. Agora, de quem menos se esperava receber ajuda, é que veio a ajuda. E existe algo que eu não tenho tempo para explicar para você, todo o contexto histórico que vem lá do Antigo Testamento, mas samaritanos e judeus não tinham um bom relacionamento. Na realidade, eles eram inimigos, e isso é uma história antes de Esdras. No livro de Esdras mostra a gente vários acontecimentos ao longo dos séculos, foram passando, acontecendo, e esses dois, samaritanos e judeus, eram inimigos. Judeus tinham raiva e tinham até nojo dos samaritanos. Mas não pensa que era só o judeu que tinha queixa do samaritano. Os samaritanos também tinham muitas queixas, eram magoados e também tinham muita raiva dos judeus. Era um contra o outro. A recíproca, como dizem, era verdadeira. Mas foi um samaritano que também estava seguindo o seu caminho. Era o seu próprio caminho, ele estava seguindo a agenda dele, os compromissos dele, o seu caminho, e ele também passou perto, igual os outros passaram perto. Vendo, ele também viu como os outros viram, mas a Bíblia diz: compadeceu-se dele, teve compaixão dele. Quando a gente estuda bem essa história, a gente chega à conclusão que era um judeu que estava ali machucado. Era um judeu. O sacerdote era judeu. O levita também era judeu. Eles negaram ajuda para alguém que era do time deles, da raça deles. Mas esse homem viu, ele estava envolvido nessa cultura de ódio, onde judeu não gostava de samaritano, e samaritano não tomava nem um copo de água do lado de um judeu. Mas ele viu que era um judeu, e assim mesmo teve compaixão. Sabe por quê? Porque não era religioso. Teve compaixão de quem menos se esperava ajuda, veio ajuda, um estrangeiro, um samaritano, mas que teve o coração movido pela coisa certa, movido pela compaixão. Diga compaixão. Diga: Deus, traz um batismo na minha vida de compaixão. Diga: Espírito Santo, me batiza com compaixão. E Ele nos ensina algumas coisas, que o teste e a marca de alguém que tem compaixão está no fato de que tem sensibilidade para ver, disposição para se aproximar e compaixão para agir. Esse homem fez 3 coisas e teve 3 atitudes.
Você pode ler no telão e repetir comigo? Sensibilidade para ver, disposição para se aproximar e compaixão para agir. Às vezes a gente até sente compaixão, mas não basta ter só o sentimento, tem que se aproximar. Ele sentiu compaixão, mas ele se aproximou, ele teve sensibilidade para ver, para enxergar. É um contraste com os outros. Versículo 34, a Bíblia diz que, e chegando-se, aproximando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou óleo e vinho, e colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Isso fala que ele deixou o seu próprio caminho. Deixa o texto aí um pouquinho, tá? Deixou o seu próprio caminho, deixou os seus interesses, seus afazeres, abriu mão da sua comodidade. Tem coisas que são muito cômodas para nós, são claras e cômodas para nós, mas ele deixou tudo isso, abriu mão da própria comodidade. Eu fico imaginando, ele teve que, a Bíblia diz que ele limpou os seus ferimentos. Ele tinha um lenço, ele pegou o lenço. É uma coisa muito pessoal, para mim é pessoal, é que nem sua escova de dentes. Você pode até emprestar para alguém, mas você não pega de volta. É uma coisa muito pessoal. Ele pegou o lenço, ou quem sabe, uma peça de roupa, que era preciosa. Eu imagino, esse homem comprou uma camisa nova, uma camiseta nova, aquelas bem modernas, bem joviais, e não tinha nada. Ele pega a camiseta e começa a limpar as suas feridas. Ele tomou algo que era seu, particular. Às vezes, ter compaixão vai fazer com que exija que o particular da gente, o que é só nosso, comece a ser de outro também. Aplicou o vinho para limpar a ferida, óleo para aliviar. Por que ele tinha o vinho e o óleo? Isso servia de alimento, preparar alimentos, servia de provisão para ele. Então ele abriu mão da provisão dele e ele abençoou a vida daquele homem. Ele abriu mão dos seus compromissos. Ele estava no caminho dele. Esse homem tinha negócio, ele não estava, aquilo ali era uma rota de negócios, mas ele abriu mão, deixou o compromisso atrasar, deixou a agenda de lado, porque ele viu que era mais importante agir com compaixão, agir com misericórdia. A Bíblia diz que colocou sobre o seu animal e foi a pé. Olha o versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários. Você sabe que um denário é um dia de trabalho. Vê quanto você ganha, divide por 30 aí para você imaginar quanto que ele deu. Tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. 2 denários. Você sabe quantas diárias dava 2 denários? 3 meses de hospedagem, na cultura da época. 3 meses de hospedagem na cultura da época. Você vê o que ele disse: vai passar 2, 3 dias aqui, ele já está bem. Não, ele deu dinheiro de sobra, ele fez um depósito além, dava para passar 3 meses hospedado, e ele ainda disse: olha, e se precisar de mais, estou abrindo uma conta aqui, está aqui meu telefone, está aqui estou deixando aqui meus contatos, se tiver mais despesa, pode pagar, está de sobra, estou deixando uma reserva para o que for necessário, mas pode ter certeza de que eu me responsabilizo por ele. Isso fala de compaixão, compromisso. Não dá para ter compaixão sem ter compromisso de longo prazo com as pessoas que nós podemos ajudar, com as pessoas que nós podemos servir. Nós precisamos ter disposição para isso. Diga para o seu irmão: disposição para caminhar com as pessoas. E essa foi a reação de alguém de quem só se esperava ódio e vingança. O texto continua. Jesus faz uma aplicação
A pegadinha volta contra o pegador. Versículo 36. Qual destes três, Jesus pergunta, qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo 37, ele não tem para onde correr, ele responde, o que usou de misericórdia para com ele. Ele não tem coragem nem de dizer, foi o samaritano, mas ele reconhece, ele usou de misericórdia, ele teve compaixão. Então lhe disse, vai e faz a mesma coisa, vai e faz igualzinho. Eu acho que Deus está falando conosco isso hoje também. Deus está dizendo, Sandro, vai e faz do mesmo jeito. Deus está falando, Clécio, vai lá e faz do mesmo jeito. Deus está falando, Ricardo, vai lá e faz do mesmo jeito. Antônia, vai lá e faz do mesmo jeito. Marisa, vai e faz do mesmo jeito. Regina, vai e faz do mesmo jeito. Diga seu nome agora. Diga, eu vou fazer do mesmo jeitinho. Olha para o seu irmão, bota as mãozinhas para ele assim, diz, eu vejo que você vai fazer do mesmo jeitinho. Jesus estava ensinando algumas coisas aqui. Vamos ver o que Jesus estava ensinando. Vamos pensar, pense comigo, o que Jesus estava ensinando. Primeiro, Jesus estava ensinando quem era o meu próximo. Quem é o meu próximo? Não depende, é quem está perto de mim e que está passando por uma necessidade. Esse é o meu próximo. Jesus está trazendo uma lição para a gente, mas Jesus não está só mostrando quem é o meu próximo. Jesus está ensinando como ser um bom próximo, porque eu posso estar próximo de alguém e não ser um bom próximo para ele. Você entende? O fato de estar perto, né? Você já viu um filme? Eu não assisti esse filme, mas só o título já me fala muita coisa. Dormindo com o inimigo. Diga, Deus me livre. Ou a inimiga, né? Às vezes é o outro sexo. Você não quer dormir com o inimigo, mas o fato de estar perto, o fato né? Uma vez eu vi, eu não me lembro quem foi que escreveu isso, mas diz que o fato de dois lábios se encontrarem não significa que são corações entrelaçados. Pode estar perto fisicamente, mas longe de coração. Posso estar aqui na igreja hoje de manhã, mas meu coração pode estar longe de Deus. Mas Deus te trouxe, Deus me trouxe porque Ele me quer pertinho do coração dEle. Mas sabe qual era o problema do judeu aqui? Sabe qual era o problema do intérprete da lei? É que ele sabia que tinha que amar o próximo, ele sabia que tinha que servir o próximo, só que no entendimento dele, o próximo dele era outro judeu que nem ele. E essa religiosidade cega, por quê? Porque eles deixaram de ajudar alguém que era semelhantemente da mesma raça, da mesma nação deles. O judeu deixou de ajudar alguém que era igual a ele. E sabe qual é o problema aí? É quando selecionamos quem vamos servir. É quando eu seleciono de quem eu vou ter misericórdia. É quando eu seleciono de quem eu vou ter compaixão. Não, essa classe aqui não. E aí sai o crente Kiko. Você já assistiu Chaves? Não tem um Kiko? Gentalha. Tem a classe da gentalha. Entenda uma coisa, e preste atenção que eu vou te dizer, isso não é heresia, porque para alguns isso parece heresia, no mundo aí fora. Todos são iguais diante de Jesus. Vou repetir, todos são iguais diante de Jesus. O fato de você ser mais bonito, o fato de você ter mais dinheiro, o fato do seu cabelo ser melhorado, isso não quer dizer nada se você não entregou sua vida a Jesus. Se Jesus não é o rei da sua vida, lá na entrada do céu não vai ter duas filas, do feio e do bonito, do pobre e do rico, do ignorante e daquele que tem estudo. Não. Deus olha para o coração, é a condição do coração.
E a condição do coração para Deus é que é o mais importante. Eu não posso, o judeu ali, aquele intérprete da lei, ele estava fazendo seleção, selecionando. E sabe, isso é uma coisa muito suja do inimigo, porque às vezes o diabo quer que a gente fique fazendo seleções. Eu seleciono quem eu posso ajudar, eu seleciono em quem eu posso acreditar, eu seleciono quem são as pessoas que eu posso ter misericórdia, quem são as pessoas que eu posso dar novas oportunidades. Meu coração, o seu coração não pode sair selecionando nada por aí. Meu coração, o seu coração tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, abriu mão de ser Deus, ele se esvaziou de quem ele tinha que selecionar. Ele veio para o judeu, você sabe, mas ele disse: eu vim para os que eram meus, mas os meus me rejeitaram. Então todos aqueles que me receberam em meu nome agora são filhos de Deus. Eu abri o leque para todo mundo. Eu vim com foco, mas eu abri para todos. Eu amei a todos. Eu quero todos. Eu sirvo. Eu vim para servir e não para ser servido. Então eu vou servir todos. Vou servir o judeu, vou servir o samaritano, vou servir o fariseu, vou servir o sacerdote, vou servir o ímpio. Não tem grego nem romano. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, já dizia o apóstolo Paulo. Jesus estava ensinando que não bastava ser só próximo, que não bastava selecionar o próximo, mas Jesus estava ensinando que a gente não pode rejeitar pessoas porque elas não parecem conosco, porque elas não pensam como nós pensamos, porque elas não têm o estilo de vida que nós temos, porque elas não parecem com a gente, elas não são que nem a gente. Mas você lembra do que eu falei para você no início? É à beira do caminho, é no meio do nosso dia a dia, que as oportunidades de nós servirmos as pessoas, que as oportunidades de sermos servos, de termos Qual foi o sentimento que veio ao seu coração hoje, quando você viu esse jovem ali na porta hoje? Eu não sei, se você chegou cedo ao culto, você encontrou esse rapaz. Ele estava ali, pedindo ajuda. Eu não estava lá. Eu não estava lá na porta. Ele estava. Ele não conhece você. Você também não conhece ele. Mas muitos passaram de largo. Isso aqui não é um culto de condenação, não é para condenar você. Isso aqui é um culto de arrependimento, onde hoje nós vamos nos arrepender diante do Senhor pelas vezes em que Deus queria que a gente ajudasse alguém, mas a gente passou de largo. Interessante. Que teve gente que sentou do lado dele, ele me contou. Teve gente que deu moeda. A caixinha dele está cheia de moeda, de dinheirinho. Teve gente que deu moeda. Teve um irmão que sentou do lado dele, perguntou o nome dele. Ele me falou. Perguntou como estava ele, onde morava ele. Tem um número de telefone aqui: 96931658481. Ele anotou o telefone dele na caixinha e disse: me liga que eu vou te ajudar. Seu coração, que Deus quer pra gente. Esse é o coração que Deus quer pra gente. Essa manhã nós vamos orar por um batismo de compaixão. Esse é o ano do servir.
O slogan é maravilhoso, mas você nunca vai conseguir servir se você não se esvaziar de si mesmo. Se esvaziar do orgulho, se esvaziar das suas preferências, se esvaziar dos rótulos que às vezes nós colocamos sobre a vida das pessoas. Hoje é dia da gente se esvaziar de nós. E não é porque nós somos filhos de Deus que nós vamos dar tratamento diferenciado, não se importando com as pessoas. Que Deus traga hoje sobre você, que Deus traga sobre a minha vida. Eu estou orando, ontem à noite eu dormi orando, dizendo: Deus, me batiza, me batiza. A Álbia me achou bem estranho no final da noite, mas é porque eu estava clamando ao Senhor. Eu estava dizendo, eu não conseguia orar em voz alta, eu estava dizendo: Deus, me batiza com compaixão. Me perdoa, Senhor, porque eu sou como aquele sacerdote, como aquele levita. As pessoas olham tanto para mim, esperam tanto de mim. Humilhado, mas Deus me deu uma igreja com amor, e é assim que eu vou ficar até o dia da minha morte. E Deus tem me honrado tanto. Deus me honrou, até hoje Deus está me honrando. A minha mãe com 92 anos, eu fiz aniversário assim: filho, eu pedi a Deus que Deus libertasse você do homossexualismo. E hoje você é um grande homem de Deus. E eu sou sacerdote dentro da minha casa. E olha a camisa dele. Mostra a sua camisa ali para a câmera. Olha a camisa dele. Hoje ele é servo. Dê uma forte salva de palmas, amém? Deixa eu apresentar o Felipe para você. O Felipe não é um mendigo, ele é um ator, lá da Igreja da Paz do Mucunã. Só os pastores sabiam disso, ninguém mais sabia. Por que eu coloquei o Felipe ali na porta? Porque o Felipe está pregando junto comigo hoje. Metade dessa pregação é toda dele. É toda dele. Vamos orar? Acho que eu já falei demais. Acho que o Espírito Santo já colocou a mensagem no seu coração.